Olá, salve, salve! Bem-vindo à resolução de mais uma questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva-se. Lembrando também para ativar aí o sininho da notificação para você receber aí o comunicado das novas postagens, ok? Vamos lá? Vamos ver agora uma questão envolvendo análise combinatória e vamos discutir aqui alguns conceitos relacionados aí a arranjo e combinação. Questãozinha da ABIN, Agência de Inteligência, ano 2018. Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Gödel disputam, no parque da cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra os quantitativos de membros de cada família presente no parque, distribuídos por gênero. E aí temos aqui a tabela, né? A família e a quantidade de pessoas aqui, masculino, dividindo aí o masculino e feminino. A partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes. A quantidade de maneiras distintas de se formar um time de vôlei com 6 integrantes, sendo 3 homens da família Turing e 3 mulheres da família Gödel, é superior a 700. Ok, então primeiro vamos ver um pouco de teoria aqui para a gente poder resolver a questão. Cálculo de arranjo. Como que a gente faz um cálculo de arranjo? Exemplo, né? Se eu tenho aqui arranjo de 5 tomado 2 a 2. Então a gente vai pegar aqui, ó, 5 para arranjar em 2 posições. Então a gente vai visualizar aqui as 2 posições. Basta distribuir esses 5 na ordem decrescente aí nos 2 espaços. Ou seja, a gente vai ter uma multiplicação de 5 vezes 4, que é igual a 20. Caso fosse arranjo de 7 tomados aí 3 a 3. Então agora precisamos o quê? De 3 espaços para arranjar esse valor 7. Então imaginamos aqui os 3 espaços. Vamos distribuir o 7 aqui em ordem decrescente. Então teremos o quê? 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 7, 21. Então 210. E o cálculo de combinação? Como vai funcionar aqui o cálculo de combinação? Olha só, combinação agora 5 tomados aí 2 a 2. Da mesma forma, vamos imaginar o quê? Que a gente tem que combinar 5 em 2 posições. Então, inicialmente, a gente pensa nessas 2 posições e vamos distribuir esse elemento 5 aqui também na ordem decrescente, ó, 5 vezes 4. Com uma diferença, lá no arranjo, a gente efetuava apenas o cálculo aqui envolvendo numerador. Agora, além do numerador, a gente passa a ter um denominador. Por quê? Porque aqui em combinação a gente precisa descontar algumas opções repetidas, né? E aí, como vai funcionar esse denominador? Seja proporcional à quantidade aqui de distribuições. No caso aqui, 2. Então, ó, distribuímos aí o 2 em ordem também decrescente. E aí, o que observamos aqui? Que a gente pode simplificar 4, né, por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E aí, multiplicando 5 vezes 2, o resultado igual a 10. Sim, combinação agora de 7 tomados aí 3 a 3. Vamos precisar de 3 espaços aqui para combinar aí esse elemento 7. E o que pensamos inicialmente? Ó, lembrando que o cálculo aqui agora envolve tanto numerador quanto denominador. E aí teremos o que? Distribuindo 7 aqui na ordem decrescente, 7 vezes 6 vezes 5. E o denominador, o 3, então também em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1. Podemos fazer uma simplificação aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então 6 com 6, eliminamos, aí sobra o quê? 7 vezes 5, que é igual a 35. Ok? Beleza? Então, ó, o que a gente tem que entender aqui? Que o arranjo a gente vai, né, operar apenas com numerador, enquanto combinação vamos operar tanto com o numerador e com o denominador. Beleza?
Ok, mas como diferenciar quando aplicamos o cálculo de arranjo e quando aplicamos o cálculo aí de combinação? Vamos ver uma situação aqui, ó. Considere o seguinte grupo: Ana, Bia, Caio, Dalva, Edu. E a seguinte situação: escolher duas pessoas, sendo que a primeira será líder do grupo e a segunda vice-líder. Ok, então aqui vamos falar o que? De um princípio chamado de princípio ordenado. É quando a ordem sequencial dos elementos altera o resultado de formação, aqui envolvendo o processo aí. Sim, exemplo aqui, ó. Veja que se a gente adotar aqui como líder, duas pessoas aqui para serem líder e vice-líder, Bia e Caio. Então, se a gente coloca a seguinte formação, Bia, Caio, e depois inverter essa mesma formação, que a gente pensa como exemplo, Caio, Bia, temos o que? Um resultado diferente aqui. Por quê? Porque no primeiro, ó, o que vai acontecer? Bia é líder e Caio vice-líder. No segundo, o que acontece? Caio é líder e Bia vice-líder. Veja que alterou o processo, alterou o resultado aqui. A formação foi diferente, né? Então, primeiro Bia era líder, no segundo, ó, Bia ficou sendo vice-líder. Ok? Então, é basicamente essa relação que a gente tem que entender, ó. Pensa nos elementos, depois inverte a ordem dos elementos e se isso alterar o resultado, temos um princípio ordenado. Sim, pensando mesmo grupo, só que agora uma situação diferente, ó. Escolher duas pessoas para formar uma comissão que representará o grupo em uma reunião. Veja que agora vamos continuar escolhendo duas pessoas, só que uma comissão. Uma comissão aqui que no caso refere-se o que a representantes do grupo. Agora temos um princípio não ordenado. E como definimos aqui o princípio não ordenado? A ordem sequencial dos elementos não altera o resultado de formação. Então, pensando como exemplo, as mesmas duas pessoas que pensamos para o caso anterior, Bia e Caio. Veja que agora, ó, essa formação aqui, Bia e Caio como representantes aqui do grupo, é igual à formação Caio e Bia, também como representantes do grupo. Veja que agora a ordem aqui não altera o resultado. Por quê? Porque tanto Bia e Caio aqui são representantes do grupo. E na segunda formação, Bia e Caio continuam sendo representantes do grupo. Ou seja, agora a função é a mesma, a gente não tem funções distintas, não existe hierarquia aqui, né? Então, quando existe o que? Funções distintas ou exige hierarquia, trata-se lá o que? Do princípio ordenado. Nessa circunstância aqui não, né? Veja que as funções são idênticas, né? E aí temos um princípio não ordenado. Por quê? Porque quando a gente inverte a ordem aqui dos elementos, não altera o resultado. Ok, então ó, o que a gente tem que levar aqui, né, disso tudo? É que arranjo trata-se de um princípio ordenado e combinação é de um princípio não ordenado. Pronto, agora já sabemos quando vamos aplicar aquele cálculo de arranjo e quando vamos aplicar aquele cálculo de combinação. Lembrando ainda que arranjo a gente opera apenas com o numerador e combinação a gente vai operar tanto com o numerador e o denominador. Ok? Agora aplicando isso, né, lá na resolução da questão. Veja o seguinte, ó, que a gente tinha uma tabelinha lá dividida aqui por sexo e família. E o objetivo aqui é formar um time de vôlei com 6 integrantes, sendo 3 homens da família Turing e 3 mulheres da família Gödel. Sim, vamos lá. Se o time de vôlei, o que a gente vai pensar? Ó, são 6 integrantes, então eu posso pensar aqui A, B, C, D, E e F, 6 integrantes. E se eu inverter a ordem aqui, se eu mudar a ordem, ó, mudando a ordem disso aqui, o que acontece? O time de vôlei será o mesmo. Então, a ordem aqui não altera
o resultado. Então a gente continua o que? Com o mesmo time. Independente da mudança da ordem das pessoas aqui, o time será o mesmo. Logo, se o princípio é um princípio não ordenado, vamos operar então o que? Com combinação. Então vamos ter aqui um cálculo envolvendo aí combinação. Ok. E o que mais que a gente sabe? Ó, que desses 6 integrantes aí, 3 homens da família Turing. Quantos são os homens na família Turing? 5. Então quer dizer que a gente vai ter uma combinação aí do total de 5 para escolher 3. Então combinação de 5 tomados aí 3 a 3. Temos que pensar o que? Em 3 espaços para combinar aí o elemento 5. E quando a gente vai fazer essa combinação, a gente vai efetuar tanto o cálculo numerador quanto denominador. Numerador 5. Então vamos ter o que? Na ordem decrescente, 5 vezes 4 vezes 3. E o denominador vamos operar com quem? Com o próprio 3 ali, que é a quantidade, né, de escolhas. Então teremos o que? Em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E aí podemos o que? Simplificar aqui 3 com 3, também podemos simplificar 4 por 2, ou seja, 4 dividido por 2, teremos como resultado 2, e ainda o que? Restou a multiplicação 5 vezes 2, 10. Logo a combinação aí de 5 tomados 3 a 3 é igual a 10. Se você fizer a combinação de 5 por 2, porque é o complementar aqui, ó, quando eu subtraio 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Se você fizer aqui, se a gente efetuar o cálculo da combinação de 5 com 2, dá o mesmo resultado. Isso aqui é interessante quando a gente tem um número muito alto, tipo assim, você vai fazer uma combinação de 20 para 17. Então imagine, você não vai ficar contando 17 intervalos para você fazer essa combinação. Aí você faz a subtração, ó, 20 menos 17, 3. E aí faz a combinação de 20 por 3, que vai dar o mesmo resultado. Ok, beleza? Sim, e 3 mulheres da família Gödel. Sim, quantas são as mulheres aqui na família Gödel? 9. Então logo, ó, teremos o que? Combinação de 9 tomados aqui 3 a 3. Então de um total 9, vamos escolher 3. Então pensamos o que? Exatamente, ó, 3 espaços aqui para a gente efetuar essa combinação aí do elemento 9, que será distribuído em ordem decrescente aqui, 9 vezes 8 vezes 7, e o denominador, o elemento 3, em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1. Sim, ainda podemos fazer aqui simplificações também, 9 por 3, que vamos obter aí dessa divisão o resultado 3, e 8 dividido por 2, como resultado teremos o 4. Logo, ó, 3 vezes 7, 21, e 21 vezes 4, 84. Sim, professor, mas tem 2 respostas aí. O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder aqui com essas 2 respostas? Veja que a equipe toda são 6 integrantes. Então, ó, temos aí, ó, 3 homens e 3 mulheres. Temos aqui um I. Então, esse I aqui, ó, quer dizer que é uma relação de obrigatoriedade. Então, por isso que vamos ter que fazer o quê? Uma multiplicação. Logo, ó, 10 vezes 84 vai ser o quê? 840. Ou seja, 840 aqui é superior a 700, sim. Então, o item aqui está o quê? Correto. Beleza? Isso aí. Ok, muito bom estar aí contigo, ó, poder levar mais dicas, mais resolução de questões e poder avançar aí nos conhecimentos. Ok? Né? Então, bons estudos e até uma próxima.